Hoje a gente vai desvendar uma das histórias de OVNIs mais famosas, daquelas que nunca morrem, o incidente de Roswell. Afinal, o que aconteceu de verdade lá no deserto do Novo México em 1947? Bora mergulhar fundo nessa história? E olha só, tudo começou com essa bomba aqui. Pensa só, 8 de julho de 1947, a própria base militar de Roswell solta um comunicado para a imprensa anunciando que tinha recuperado um disco voador. Cara, a notícia explodiu, foi parar na primeira página de tudo que é jornal e transformou um boato local num fenômeno nacional da noite pro dia. Então vamos voltar lá pro comecinho, né? Para entender os eventos que deram o pontapé inicial nessa saga toda, lá em julho de 1947. E a coisa toda aconteceu numa velocidade impressionante. Em questão de dias, a história foi de, uma descoberta qualquer num rancho para notícia de capa no país inteiro e quase que no mesmo fôlego por uma retratação oficial. Essa virada de 180 graus de disco voador para balão meteorológico foi exatamente o que plantou a semente da dúvida que ia durar décadas. E aí, silêncio. Depois daquela retratação super rápida, a história de Roswell simplesmente sumiu do mapa. Por 30 anos, virou só uma nota de rodapé esquecida, sabe? Um incidente local que o mundo inteiro esqueceu e seguiu em frente. Mas a história não estava morta não, só estava adormecida. Então vamos avançar um pouco no tempo para ver como Roswell voltou à tona e de um jeito espetacular. Isso mesmo, 30 longos anos se passaram. E só aí o caso foi reaberto. E detalhe, não por oficiais do governo, mas sim por pesquisadores independentes. E o ponto de partida para essa redescoberta toda foi, olha que curioso, o ceticismo lá do início. O próprio fazendeiro, o Mac Brazel, lá em 1947 mesmo, já tinha falado que não engolia aquela história de balão meteorológico. E essa pulga atrás da orelha, que ficou registrada na época, acabou virando a peça-chave para os investigadores muitos anos depois. O momento da virada mesmo foi uma entrevista do ufólogo Stanton Friedman com o Major Jesse Marcel, aquele oficial de inteligência que mexeu nos destroços lá em 47. Décadas depois, a história do Marcel mudou, da água para o vinho. Ele começou a dizer que o material não era deste mundo. E essa afirmação, que foi uma bomba, deu início a uma onda de livros que só adicionaram mais e mais camadas à lenda. Começaram a falar de corpos de alienígenas, vários locais de queda e um acobertamento do governo de proporções gigantescas. Bom, com a teoria da conspiração ganhando uma força absurda, o governo dos Estados Unidos finalmente resolveu responder. Isso décadas depois do ocorrido, com uma investigação super detalhada para tentar, botar um ponto final nesse caso de uma vez por todas. E a explicação oficial para os destroços físicos foi o Projeto Mogul. E o que era isso? Era um projeto militar de verdade, ultra secreto da época. Segundo a Força Aérea Americana, aqueles materiais estranhos que as testemunhas descreveram, tipo umas varetas, um papel alumínio esquisito, tudo isso batia com os balões e os alvos de radar que eles usavam nesse projeto de vigilância da Guerra Fria. Ok, beleza. O projeto Mogul talvez explique os destroços, mas e os corpos de alienígenas? Essa parte, que é a mais sensacional da história, ficou de fora, né? É aqui que as duas narrativas batem de frente. De um lado, a gente tem as descrições, que são até consistentes, ainda que muitas vezes de segunda mão, de seres pequenos, com cabeções em forma de pera. Do outro lado vem a explicação da Força Aérea, de que as pessoas estavam, na verdade, se lembrando de manequins de teste de colisão que eram usados em experimentos na região, só que anos depois. E para justificar essa diferença de datas gigantesca, o incidente foi em 47, os testes com manequins foram nos anos 50. A Força Aérea usou um conceito da psicologia chamado compressão temporal. A ideia é basicamente a seguinte: com o passar de décadas, as testemunhas teriam misturado eventos diferentes numa memória só. Ou seja, a mente delas teria juntado a lembrança dos destroços de 1947 com a imagem dos manequins caindo do céu nos anos 50, uma coisa só. Mas olha, independentemente dos fatos, se era balão ou nave, a história de Roswell foi muito além da investigação. Ela virou um pilar da cultura pop e do universo das teorias da conspiração. Dá para ver claramente como a narrativa foi evoluindo com o tempo, né? O que começou como um simples disco voador virou uma saga super complexa. A cada década, novos detalhes eram adicionados. Corpos, mais de um local de queda, enquanto a explicação oficial tentava correr atrás para acompanhar. E uma das reviravoltas mais famosas foi o aparecimento dos tais documentos Majestic 12. Eles supostamente provavam um acobertamento no mais alto nível do governo.
Só que a investigação descobriu umas falhas bem graves, para não dizer fatais, tipo uma assinatura do presidente Truman, que era claramente uma farsa, uma fotocópia. E isso levou a maioria dos pesquisadores e até o FBI a concluir que os documentos eram uma fraude, ainda que bem elaborada. Então, no fim das contas, aonde tudo isso leva a gente? Roswell se tornou algo muito maior do que a soma das suas partes, maior do que os fatos em si. Muitos antropólogos e pesquisadores dizem que, a essa altura do campeonato, Roswell funciona menos como um evento histórico e mais como um mito moderno. É uma história que reflete totalmente as ansiedades da era atômica, a desconfiança que as pessoas têm no governo e, claro, aquele fascínio que nunca acaba sobre qual é o nosso lugar no universo. E isso nos deixa com a pergunta final. Sendo fato ou folclore, seja qual for a verdade por trás daqueles destroços, o poder de Roswell, o que faz essa história durar tanto, é a capacidade de nos fazer olhar para o céu e perguntar: será que estamos sozinhos? E mais, dá para confiar na história oficial que nos contam? A busca por respostas, pelo jeito, continua.